momento de beleza para quem ficou em casa, com medo de enfrentar a rua, certamente violenta. Nos anos 70, a televisão deu mais qualidade ao passatempo doméstico. O balé quebra-nozes virou espetáculo de massa. Fechado, ele transa chiclete e se chama pivete e pinta na janela, capricha na flanela, descola uma bereta, batalha na sarjeta e tem as pernas tortas. 2 milhões de menores abandonados e 18 milhões de menores carentes. Uma dor de cabeça para as grandes cidades brasileiras. Quantos anos você tem? 12, eu vou fazer 13. Como é que você entrou nessa vida? Não, porque eu entrei, minha mãe estava precisando de coisa, e entrei. Você tem pai e mãe? Tem. Eles estão aonde agora? Meu pai não tá com minha mãe, não. Minha mãe tá em casa, lá cuidando dos meus irmãozinhos. Tua mãe sabe que você está preso? Acho que sabe. Ela já veio te visitar aqui? Não. A miséria urbana abriu feridas dolorosas na consciência brasileira dos anos 70. Foram anos amargos para as crianças abandonadas. Os anos 70 terminaram numa noite de violência. 2 bandidos assaltaram, esfaquearam, despiram e jogaram no mato o cardeal arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer. Uma solução que eu acho é toda uma educação, né? Educação dos novos que surgem. E a repressão é esses, né? Esses não tem outra solução senão reprimir mesmo, pela polícia, pela violência, né? Nos anos 70, a relação de poder entre os homens mudou em muitos países. Watergate foi a vergonha da América, mas ela continuou fiel à democracia. A Argentina tenta renovar o poder pelo voto, mas se perde no caminho das urnas. O homem dos anos 70 não inventou o terrorismo, mas usou, abusou e foi vítima dele. Em 70, guerrilheiros palestinos desviam à força 3 aviões para o deserto da Jordânia. 300 pessoas vivem 11 dias de aflição. Depois do susto, os guerrilheiros explodem os aviões. Na Argentina, o terrorismo é quase uma instituição. A subversão faz do terror uma tribuna política e do seu cruel diálogo com a repressão resulta um sumiço e morte. Os tupamaros espalham cativeiros pelo Uruguai. Numa destas celas, o embaixador inglês Jeffrey Jackson passa 8 meses. É o sequestro mais longo da década. Poça de sangue em Israel. O terror desembarca no aeroporto de Lodz.
foi obra do Exército Vermelho Japonês em nome da Frente Popular de Libertação da Palestina. 25 pessoas mortas. A Guerra Civil na Irlanda do Norte atravessa a década de ponta a ponta. O IRA, Exército Republicano Irlandês, leva o terrorismo até Londres e toca fogo no prédio histórico do Parlamento Britânico. Uma bomba do grupo basco ETA abre uma cratera no centro de Madrid e mata o primeiro-ministro almirante Carrero Blanco. O presidente da Confederação dos Empresários Alemães, Hans Martin Schleyer, é liquidado pelo grupo Baader-Meinhof. Na Itália, o ex-primeiro-ministro Aldo Moro é sequestrado pelos terroristas das Brigadas Vermelhas. O governo não aceita negociar. Aldo Moro é assassinado. Ninguém quer fazer concessões ao terror. O Estado no mundo inteiro aceita a guerra a todo risco. A ordem é reagir aos sequestros. Cria-se uma tática especial para resgatar aviões. Em 76, um comando israelense salva os passageiros de um avião no aeroporto de Entebbe, em Uganda. A operação é reconstituída no filme Operação Thunderbolt. Essa operação, fielmente reproduzida pelo cinema, foi inspirada por uma experiência terrível. 4 anos antes, durante as Olimpíadas de Munique, uma tropa alemã de resgate fracassa numa operação semelhante. Luto nas Olimpíadas de Munique pela equipe de Israel. Glória para as braçadas de um jovem judeu norte-americano que exalta o esporte como um semideus, Mark Spitz. Em Munique, Spitz ganha 7 medalhas de ouro. É um recorde jamais conquistado nem antes nem depois por qualquer atleta olímpico. O cônsul japonês em São Paulo, Nobuo Oguchi, é o primeiro diplomata estrangeiro sequestrado no Brasil durante os anos 70. Pouco depois, é a vez do embaixador alemão ocidental, Ehrenfried von Hollemann. O último diplomata sequestrado é o embaixador suíço Giovanni Enrico Burrer, em dezembro de 70. Para resgatá-los, o governo brasileiro baniu 115 prisioneiros. O terrorismo no Brasil já está em declínio, mas ainda perturba no início dos anos 70. No confronto entre as forças de segurança e a subversão, morre muita gente dos dois lados. O golpe fatal na subversão é a morte do ex-capitão Carlos Lamarca, na Bahia, em setembro de 71. Começam a rarear os assaltos, os sequestros e ataques a quartéis. Nesse tempo, o país se comove com o sequestro de Aloysio Gomide, cônsul do Brasil no Uruguai. Uma campanha nacional arrecada $250 mil para pagar o resgate aos tupamaros. Em 72, começa a Guerrilha do Araguaia, o mais importante movimento de guerrilha rural ocorrido no Brasil nos anos 70. Em 75, 3 anos depois, o movimento subversivo é totalmente dominado pelo exército. Os anos 70 provaram que os atalhos do terror não levam ao poder e que a democracia ainda é o melhor caminho para subir ou para cair. Um exemplo histórico é a queda de Nixon na última notícia da vida do apresentador Heron Domingues. Heron morreu do coração na mesma noite. A televisão americana comentava a surpreendente calma e bom humor de Nixon, o contrário do que se esperava de um homem acuado por pressões enormes. Nós confirmamos esse detalhe com a imagem espontânea colhida em circuito fechado dos momentos de descontração de Nixon, como um ator antes da novela, como político que fez sua carreira dominando a televisão e às vezes sendo vencido por ela, Richard Milhous Nixon,
se despediu do cargo mais visado da terra com um sorriso. In good spirit? Era difícil acreditar, impossível esquecer. O homem mais poderoso dos Estados Unidos tentando manter a compostura, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele que tinha sido eleito com o maior número de votos na história do país, ele que queria sair da presidência e entrar para a história como pacificador. Richard Nixon, desgraçado e destruído, estava sendo expulso da Casa Branca para o exílio no próprio país. A queda começou neste prédio, cujo nome hoje é sinônimo de corrupção oficial e abuso de poder. Na madrugada de sábado, 17 de junho de 72, 5 homens foram presos no 6º andar do Watergate, instalando equipamento de espionagem na sede do Partido Democrata. Do lado de cada rua, no hotel Howard Johnson, os 2 chefes do grupo assistiam impotentes à prisão dos companheiros. O secretário de imprensa de Richard Nixon recusou-se a comentar sobre a prisão, dizendo que era um assalto de 3ª categoria. Mas a persistência de 2 repórteres do jornal Washington Post e a firmeza de um juiz não deixaram a história morrer. O Senado criou uma comissão para investigar Watergate e outros crimes da suja campanha presidencial de 72. Logo no começo dos trabalhos, uma revelação bomba. Todas as conversas no escritório do presidente estavam gravadas. Começou a luta pelos tapes. Era o executivo contra o legislativo. A investigação levantou outros escândalos. A invasão de Watergate era um crime menor comparado com os outros. Obstrução de justiça, conspiração, contribuições ilegais para campanhas políticas, evasão do imposto de renda, invasão do consultório psiquiátrico, fundo do leite, caso ITT, caso Verso. Era o maior escândalo político da história do país. A Suprema Corte decidiu que Nixon não tinha de entregar os tapes ao Senado, mas tinha de entregá-los ao promotor. A primeira batelada de tapes saiu em julho, com um silêncio suspeito de 18 minutos. Estes tapes ainda não incriminavam Nixon definitivamente. O tape decisivo foi publicado no dia 4 de agosto, mostrando que Nixon, 5 dias depois do assalto ao Watergate, soube do crime e deu instruções para obstruir as investigações. A comissão da Câmara votou e decidiu que havia pelo menos 3 motivos para o impeachment do presidente. Ele renunciou no dia 8 de agosto. Mas quando a crise acabou com a saída de Nixon, o sistema estava vivo e em muitos aspectos mais forte. A Constituição estava intacta. Um presidente tinha caído, mas a República continuava de pé. A Argentina, que entrou na década governada por uma junta militar, tenta, mas não consegue renovar o poder pelo voto. Em vez de renovar, vai buscar na Espanha um velho caudilho exilado, o general Juan Perón. Ele já tinha governado a Argentina ditatorialmente durante 10 anos. Na volta, veio falando em democracia. Es un movimiento democrático que hace lo que quiere el pueblo y no sirve otro interés que el del pueblo. En consecuencia, yo soy un esclavo de ese pueblo.